Fala galera do canal Dual Market, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso último episódio desse curso básico. Já passamos aí por diversas aulas introdutórias para a gente compreender e entender o mercado de opções. E hoje é a última aula e a gente vai falar sobre como você pode iniciar no mercado de opções. Já ir para a prática, já ir operar para ganhar dinheiro nesse mercado. Para quem não viu, para quem chegou agora, recomendo que veja antes todas essas aulas desse curso gratuito que a gente fez para vocês aprenderem como funciona o mercado, como é a dinâmica das gregas, como é a dinâmica do valor da opção, como ela se comporta. Vai te dar toda a base para você compreender esse mercado. Para que depois, quando você vier para essa aula, você vai conseguir se aprofundar, já ir para a prática, operar e ganhar dinheiro, porque como a gente sabe, opções é muito mais complexa do que a gente pensa, tá bom? Antes de iniciar, já peço aqui para vocês para deixar o like, se inscrever no canal se você chegou agora e, como sempre, convidar você para o nosso grupo do Telegram, que já está contando com mais de 800 pessoas que trocam ideia diariamente sobre esse mercado de opções, sobre novas oportunidades, tiram dúvidas pessoalmente com a gente, beleza? Então chega de enrolação, bora iniciar a nossa aula sobre como você pode iniciar na prática no mercado de opções. Como eu contei para vocês, é necessário uma introdução antes da parte teórica do mercado de opções, porque se você já for direto para a prática, já for com essa ganância, pode ter certeza que você vai perder dinheiro, tá? Eu falo isso por experiência própria, então antes de tudo você tem que ter essa base teórica que a gente apresentou no curso de opções gratuito. Claro, tem sempre uma hierarquia de coisas que a gente tem que fazer antes de iniciar na prática, a gente tem que entender a teoria. Entendendo a teoria, você vai focar em estratégias. Cara, opções, você tem infinitas estratégias que dá para você juntar uma call com uma put, com uma trava, com uma borboleta, deixando algo muito complexo. O que eu gosto, para mim, e o que eu recomendo, pegue os nossos módulos de estratégias que a gente tem na nossa playlist, tá? Vão ser 21 estratégias, veja, mas dê ênfase às 4 operações básicas e às travas. Compreenda como que funciona a compra de uma call, a venda de uma call e por que ela é perigosa, a compra de uma put, por que fazer, como é o exercício, a venda de uma put, qual a lógica de vender uma put, qual o momento ideal. Quando você compreende essas 4 operações básicas, fica muito mais fácil você juntá-las para montar uma operação mais complexa. Então, como ponto inicial, depois dessa parte teórica, vá para as operações que a gente tem no nosso canal, nas playlists, e aprofunde bem nessas 4 operações básicas. A gente vai deixar até um material disponível para vocês para compreender como é a dinâmica das gregas dessas operações, por que comprar uma call, qual momento para sair com lucro. Vai ficar aqui na descrição, basta clicar e fazer o download. Vai te dar toda essa noção sobre o mercado de opções na prática. Além dessas 4 operações básicas, depois que você compreendê-las, eu falo para você aprender sobre as travas. Como que funciona uma trava de alta na call, uma trava de baixa na call, qual a diferença das duas, a trava de alta na put, trava de baixa na put, também a diferença das duas. Porque quando você junta essas 4 operações básicas com os 4 tipos de travas que você pode fazer no mercado de opções, você consegue montar todas as estratégias que se derivam dessas operações básicas. É igual o estudo, se você pega os fundamentos, se você pega a base, bem, fica muito mais fácil você construir um raciocínio, fica muito mais fácil você ter sucesso nesse mercado ou nesse nicho que você escolheu. É a mesma coisa com o mercado de opções. Então, depois dessa parte teórica, foque em aprender essas operações básicas e fundamentais para quem opera no mercado de opções, tá bom? Depois que você compreender, vale falar para você não ter pressa, tá? O mercado de opções vai te oferecer oportunidades diárias, ainda mais no mercado americano, que a gente consegue operar ativos ali com o IV Ranking 0, o IV Ranking 100 e sobre o IV Ranking que a gente tem no nosso curso básico. Então, não precisa se afobar, vai ter oportunidade ainda, tem muito tempo de mercado e você, espero eu, ainda tem muito tempo para operar e para fazer trades nesse mercado de opções. Entendendo isso, você vai passar pelo checklist, os fundamentos, coisas que você tem que observar antes de montar um trade, antes de clicar em comprar. Não é só ver aquela call
e clicar em comprar. Não, você tem que observar alguns pré-requisitos antes de entrar na sua operação. Quais são eles? Vale lembrar que eles não são padrões, é o que a gente utiliza, é o que vem dando certo pra gente, pro pessoal da nossa comunidade, não é uma regra, mas serve como um norte para você ter uma direção para qual seguir. Você pode acrescentar outras coisas, você pode mudar algumas outras formas do que a gente faz, isso é a coisa mais natural. Porém, a gente está entregando a base, o norte, a direção para você conseguir operar opções e ter resultados nesse mercado. Primeiro ponto que você tem que observar antes de montar qualquer estrutura. Você tem que ver a liquidez do ativo, liquidez das opções. Cara, não adianta você entrar em um ativo se ele não tem liquidez. Não adianta você comprar, sei lá, um imóvel, sendo que você nunca vai poder vender. Claro, imóvel você pode morar, mas se você tem esse intuito de comprar e vender, por que você vai comprar algo que você não pode vender? A gente faz até uma metáfora na nossa comunidade para o pessoal entender o raciocínio, que é, bem, o que adianta você jogar truco, você sai ali com zap, com copas, seu parceiro também com picadilha e com 2, por exemplo, sendo que você está jogando só os 2 ali, não tem adversário. Não adianta, não tem porquê você operar um ativo sem liquidez. A gente até fomenta mais um pouco o porquê do mercado americano. Segundo ponto para você observar antes de montar uma operação, volatilidade. Você tem que saber se você vai comprar volatilidade, ou seja, fazer estratégias que ganham com o aumento da volatilidade, ou vender volatilidade, fazer operações que ganham com a queda da volatilidade. Esse ponto de volatilidade a gente tem uma aula específica, então voltem lá, mas a gente tem que observar esse ponto. Acho que esse é um fator crucial de quem ganha e tem resultados no mercado de opções. Terceiro ponto, análise técnica ou análise macroeconômica. É uma análise para qual direção você vai apostar o seu trade, se é para alta, se vai ser para queda, se você vai fazer um trade para consolidação, tem borboleta, calendário, etc, etc. A gente tem o nosso setup, claro, o pessoal da nossa comunidade sabe sobre esse setup, mas não tem uma regra padrão. Você pode ter o seu setup, você pode buscar outros setups, mas esse é um ponto importante onde você vai saber qual direção vai apostar. Não tem regra, como eu já disse, se você tem resultado com o seu setup, se você tem resultado fazendo uma análise macroeconômica, entendendo um pouco mais da dinâmica da economia, que é um pouco mais complexo, com certeza, bem, continua. O importante é ganhar dinheiro, beleza? Quarto ponto vai ser o tempo do seu trade, ou seja, se você quer fazer um trade mais longo, de 1 ano, um hedge normalmente você pode pegar de 4 meses, né? Um hedge é uma proteção de carteira. Você quer fazer um trade mais curto ali de 2 semanas apenas, um trade de 2 anos, tem bastante gente que faz com a ideia de usufruir dessa disparidade, dessa simetria do preço das opções com o tempo. Então, esse é o momento onde a gente escolhe se vai fazer um trade mais longo ou mais curto. Já emenda com o quinto ponto, que é a gente olhar a volatilidade dos vencimentos. Ou seja, se a gente quer pagar uma volatilidade barata, a gente quer pegar um ativo com uma volatilidade barata e, além disso, quer pegar um vencimento com uma volatilidade barata, concorda? Ali é uma dupla vantagem, uma convexidade a mais para você se expor nesse ativo. Então esse é o momento que junta ali volatilidade do vencimento com o tempo do seu trade. Você vai fazer compra de volatilidade, meio que esse quinto ponto de volatilidade dos vencimentos dita quando vai ser seu trade. Como sexto fator, como o sexto ponto que a gente gosta de analisar antes de entrar em uma operação, qualquer que seja, é o risco-retorno. Esse é um ponto importantíssimo porque muita gente que opera no mercado de opções não aceita o risco da pior estratégia ou não entende o risco da operação e foca mais no retorno. Você tem que ter sempre um balanço entre esses dois. O que você tem que estar arriscando ou o que você está arriscando tem que ser aceitável por você, ou seja, você deve aceitar essa perda no pior cenário para buscar X. Então esse é o momento onde você faz essa relação entre estou apostando isso para ganhar isso. Aceito? Se aceita, se conseguiu um risco-retorno interessante, bora para o penúltimo ponto que a gente analisa antes de montar um trade, que é o POP, a probabilidade de lucro da operação no dia do vencimento, a probabilidade de você ter 1 centavo de lucro. É um ponto, claro, a gente vive num mundo de extremistão, mas a gente utiliza como um parâmetro, como eu disse para vocês, é importante a gente ter um norte. Para essa ideia de extremistão e mediocristão, o Taleb explica mais um pouco no seu livro, até recomendo vocês darem uma olhada no Antifrágil, faz a gente entender um pouco mais sobre o mercado financeiro e o mundo como um todo.
mas a gente gosta de olhar o pop. Vale ressaltar também que quando você quer ter um maior pop, ou seja, uma probabilidade de ter lucro na estratégia, você vai ter que estar disposto a um risco maior. Então vai ser sempre esse jogo, risco-retorno e probabilidade, tá bom? Como último ponto para fechar o nosso checklist do que a gente utiliza ou que a gente observa antes de entrar em uma operação, qualquer que seja, é as gregas. A gente vai ter que entender um pouco mais sobre qual direção a nossa estratégia se favorece, se a gente ganha ou perde com a passagem do tempo, se a gente compra ou vende volatilidade, a gente vai observar nisso através do Vega. Um Vega positivo, a gente está comprando volatilidade. Um Vega negativo, a gente está vendendo volatilidade. Também a gente vai utilizar o fator gama, que é a aceleração do nosso trade. Então esse é o momento onde você compreende o que vai acontecer com a sua estratégia mediante a alteração do tempo, da volatilidade, do preço do ativo. Fica muito mais claro você conseguir operar, fica muito mais claro você conseguir manejar e ajustar a sua operação para ter lucro quando você compreende as gregas e quando você passa por todo esse checklist. Você percebe que você tem muito mais vantagem do que desvantagem quando todos esses pontos que a gente passou apontam para a mesma direção, tá bom? Então essa é a forma de como você vai iniciar no mercado de opções. Vai entender toda a parte teórica, depois você vai compreender as 4 operações básicas, a compra de call, venda de call, compra de put e venda de put. Depois vai compreender a dinâmica das travas, como que funciona uma trava de alta na call, trava de baixa na call, trava de alta na put, trava de baixa na put. Depois você vai passar para o checklist. Então essa é um ponto importante. Vou mostrar aqui na prática como é que a gente observa o checklist. Bem, aqui a gente tem o ativo Uber, que todo mundo conhece, certo? E como eu disse para vocês, o primeiro ponto é liquidez. A gente tem que ver se o ativo é líquido ou não. Então a gente vai vir aqui, ó. Essa é a plataforma Tasteworks, certo? A plataforma que a gente utiliza para operar opções nos Estados Unidos. E um ponto importante, como é que a gente gosta da liquidez? A gente observa aqui, ó, Overview de liquidez. Tem que ter mais de 3 estrelas. 3 estrelas para 4 estrelas, a gente considera um ativo líquido para operar, beleza? Segundo ponto que eu falei para vocês, volatilidade. A gente observa através do RVNQ. O RVNQ aqui está em 0. Então, é um bom momento para a gente o quê? Comprar volatilidade. Então, já passou liquidez, volatilidade. Agora, uma análise técnica. Aí você pode pegar o gráfico e ver qual direção você vai apostar. Por algum motivo aqui, você pode falar que acredita que o Uber vai subir, por exemplo. Bem, então a gente já tem um norte. A gente já tem que a gente vai comprar volatilidade e que a gente vai apostar para alta. Vai sobrar algumas operações. Você vai ter aí o Strangle, o Straddle, essas são operações que apostam para alta e para queda e comprado em volatilidade também. Você tem a compra de call, que é uma estratégia comprada em volatilidade, apostando para alta, e uma trava de alta na call, que é uma operação comprada em volatilidade, apostando para alta também. Então você fica com essas operações. E aí você já fez todo um filtro de estratégias possíveis para você escolher. Você está iniciando, eu recomendaria ou comprar call ou fazer uma trava de alta na call. Aí você já teria 2 opções no nível inicial de opções. Depois disso, a gente vai ver o tempo do trade. Você pode fazer uma análise, sei lá, você acredita que, bem, eu acho que o Uber vai ter uma disparada daqui 15 dias. Você pode ver o earnings, que é a divulgação de resultados. Acho que depois do earnings vai ter uma disparada. Ou você acha que, por algum motivo, daqui 30 dias vai subir. Então, a gente já tem um norte de que a gente vai fazer um trade aí de curto para médio prazo, 30 dias mais ou menos. Como que a gente utiliza como uma dupla forma de confirmação? A gente vem aqui, Trade, Table, e vê os vencimentos. Com isso, a gente vai ver aqui do lado o quê? Qual vencimento tem a menor volatilidade? Como a gente quer comprar volatilidade, a gente quer um vencimento com uma volatilidade barata. Ó, isso aqui, ó, de 18 dias, 37,3. É um bom vencimento, por exemplo, ó. Volatilidade uma das mais baixas que tem, numa média de 30 dias, 37,3. Vamos ver esse aqui, ó. Aí aparece aqui. Então a gente quer só esse lado, porque esse lado aqui é de calls. Agora, a gente já sabe que ativo é líquido. Vamos comprar volatilidade. Vamos apostar para alta. E escolhemos uma call de 18 dias. Agora o que a gente vai analisar? O risco-retorno. Então vamos clicar numa call ATM, ou seja, no dinheiro, né? Pegamos aqui de 34. Comprar. Curve. A gente vê aqui e vê a operação. Bem, nesse caso, a gente está arriscando 111 dólares para ganhar infinito, porque o ativo pode subir até o infinito.
Mas você pode falar, bem, por algum motivo, eu não quero colocar 111 dólares nessa operação. Eu não me sinto confortável. Então o que você pode fazer? Você pode jogar essa call mais OTM. Por quê? Porque aí, como a gente sabe, quanto mais OTM, mais barato é o preço da opção. Beleza? Porque é só valor de expectativa. Aqui, ó, tô pagando 54. Aí você vira para mim e fala, Gabriel, gostei, 54 dólares, eu aposto, eu coloco nessa operação. Beleza. Agora, que ponto a gente vai? A gente vai para o POP. Ou seja, probabilidade de você ter lucro, 24%. Se você fala, como eu já disse, se você quer aumentar essa probabilidade, você vai ter que arriscar mais valor, você vai ter que investir mais nessa operação. Para você aumentar esse POP, você joga essa call mais ATM, mais perto do dinheiro. Então você pode ver ó, que eu joguei para o lado, estava aqui em 35,5, 35, aumentei o POP, porém aumentei meu risco. Então vai ser sempre esse jogo de probabilidade mais o risco, beleza? Então você achou um valor interessante, 27 de POP eu acho interessante e eu estou arriscando aqui 70 dólares. Beleza, agora a gente vai para o último ponto, gregas. A gente vê esse θ. O que significa o θ? θ é o valor que a gente vai perder diariamente. A gente tem um θ aqui de menos 2,66. Significa que diariamente a gente perde 2 dólares e 66 centavos. Se você não aceita isso, bem, você pode jogar um pouco mais OTM. Aí diminui o seu θ, diminui o quanto você paga e, consequentemente, diminui a probabilidade. Então vai ser sempre esse jogo da grega que você quer ver, das gregas que você quer observar, do seu risco e da probabilidade. Aí você fala, Gabriel, achei interessante aqui. Pensando bem, eu não quero ter um θ tão alto quanto 2,66. Quero diminuir. A gente, vamos colocar aqui, ó, 2,5 é legal. Só que eu tô com um POP de 23%. Bem, aceito e estou arriscando 53 dólares para essa operação. Passando por toda essa etapa, você clica em enviar sua ordem, sem problema algum, vai ficar no book e você se posiciona para a alta do Uber. Então essa é a forma de como você vai iniciar no mercado de opções. Como eu disse para vocês, você vai ter que passar pela base teórica, pela parte de entender estratégias, vai ter que passar por esse checklist para depois entender mais a prática desse mercado. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, fala o que você achou, o que você acha que pode melhorar, ou qualquer dúvida que você teve durante essa aula. Dê um like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilha ali para o seu amigo que está enroscando ainda no mercado de opções. Só pegar esse checklist, mandar para ele, baixem aqui embaixo as estratégias do material complementar que a gente disponibilizou para você e, claro, participe do nosso grupo do Telegram, porque a gente está sempre lá interagindo com o pessoal, beleza? Grande abraço e vejo você na nossa próxima aula. Tchau!